All right, so we've got a few more Christian thinkers in the history of worldview. Nós temos mais alguns cristãos aqui, né? Mais algumas pessoas para falar sobre a cosmovisão. When we finish that, we'll start interacting with some more practical things about worldview. Quando a gente terminar essa parte aqui, né, da exposição, nós vamos começar a fazer mais interações, de perguntas e discutindo sobre esse assunto. All right, so the first person we're going to talk about, I'm putting his name in the chat, is Ronald Nash. Ok, então a primeira pessoa que a gente vai falar essa manhã é o Ronald Nash. Ele colocou o nome no chat. He was a very major philosopher in the Southern Baptist Convention for a while. Ele era um filósofo muito influente. Ele era um filósofo muito influente, o Ronald Nash. And so he takes a very philosophical approach to worldview. E ele criou muitas, não é a palavra estratégia, approach, muitas definições filosóficas sobre a cosmovisão. He says, in its simplest terms, Ele falou em termos simples. A worldview is a set of beliefs about the most important issues in life. Que a cosmovisão é como se fosse essa visão, um direcionamento para o... Oh, could you repeat just the last part? Cosmoview is the last The most part. important issues in life. Ok, então ela é como se fosse, né, até o pastor falou, tem uma bússola sobre as coisas mais importantes da vida, os problemas, né, as indagações mais importantes da vida. So then going a little deeper, he says, a worldview is a very conceptual thing. Então, indo um pouco mais profundo, ele vai dizer que a cosmovisão, ela é uma... Ok, I always forget the last word, I'm sorry. Thing. Ok, então essa maneira de pensar, ele vai falar um pouco sobre a cosmovisão. That can be conscious or unconscious. Que pode ser consciente ou inconsciente. And we fit everything we believe into it. E a gente, né, vai perceber tudo, o que a gente consegue entender disso. Então, a gente vai sentir aí o que a gente, através da cosmovisão, compreender. And we interpret and judge reality through it. E a gente vai interpretar a realidade através disso, através da cosmovisão. And so we see for him, worldview is very much in the mind. Então, a gente vê que para ele, para o Ronald, a cosmovisão é uma coisa muito mais ligada com a mente. It's all about the mental concepts. É muito sobre os conceitos mentais. They manifest in our perception of the world. Isso se manifesta na nossa percepção do mundo. But for him, that's as far as it goes. I'm sorry, I was translating. Can you repeat, please? But for him, that's as far as it goes. Ok, mas para ele, né, vai um pouco além disso. He leaves out the heart and the actions. Ele liga com as ações do coração, apesar, né, de ter falado que é mais ligado à mente, ele vai ligar com as ações do coração. Does anybody have any questions about Ronald Nash? Alguém tem alguma pergunta sobre o Ronald Nash? I don't think so. Okay. Acho que não, né, gente? All right, the next Daria guy. para dizer que é, tipo assim, uma questão assim, emocional, mas racional. No sentido assim, não deixa a razão se perder em detrimento da emoção. Ele tenta um equilíbrio entre essas coisas. Okay, so Pastor Ricardo was asking if Ronald Nash concept is like it's a mind thing, it's a conception related about the mind, but it's a little bit emotional from heart because of our actions, but we don't permit that our emotion interferes
on this mind process. I don't know if it is the question he was asking, but it's something like that. It's a mind thing, but we have some, I think it's more reflexive. I don't know if I can use this word, but it starts in our heart because of our emotions, but the mind that guides it. So what we're discussing is Ronald Nash's definition. And so what Ricardo is doing, that could be a corrective, but that's not really what Ronald Nash is saying himself. Do you see what I'm getting at there? Okay, but how can, so could you repeat again the definition of Ronald Nash, please? So I will translate again. I think you will be understanding more. So a worldview is a conceptual thing. Ok, ele vai repetir aqui, Ricardo, porque eu entendi o que você tinha falado, mas só para ficar claro. Então, essa é uma coisa, é uma concepção mental mesmo, do intelecto. And we place everything we believe into it. E das coisas que a gente acredita. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, o Ronald Nash, ele tem uma cosmovisão pautada no racional das coisas que a gente acredita. And we interpret and judge reality through it. E a gente vai interpretar a realidade através disso, através dessas concepções, dessa racionalidade. So for Nash, it's a very academic exercise. Ah, tá. Então, para ele é um exercício muito acadêmico mesmo, uma coisa de... Eu tinha entendido coração, e talvez não fosse isso, mas é uma coisa mais acadêmica mesmo, racional. He's not taking por causa disso, a minha pergunta, né? Sim, talvez foi até uma coisa que eu entendi errado. Okay, so it is nothing related to emotion or heart. It's just a mind thing, intellectual and academic. Yeah, for Nash. For Nash. Okay, got it. It's because I think I was translating something a little bit different. That's okay. I didn't understand. A questão que eu tinha achado interessante é que justamente ele falou sobre toda a questão racional, né? E segundo ali, eu tinha entendido que foi que ligava as ações do coração, quer dizer, é uma emoção organizada, né? Por ele falou heart também, eu achei bem interessante o conceito, né? Mas enfim, entendi, tranquilo. Okay, that's because when you talked about, I don't know how word you use, but something like connect to heart, you use heart in a certain moment of this conception, and I think me and Ricardo, we understood in a different way, like if it is something related to heart. Okay, so there have been philosophers who have taken it to the heart, but what I'm doing is giving you each person and what they particularly think. Got it. I think we both had a misunderstood stuff here. Ok, acho que ele estava, na verdade, até para todo mundo entender, acho que ele estava só comparando, Ricardo, que para alguns filósofos, eles têm essa conexão com o coração, mas não era o caso do Ronald. Para o Ronald vai ser uma coisa acadêmica, uma coisa acadêmica e bem intelectual, racional mesmo. Ok, so we got it. Okay. Thank you. Yeah, so my goal with going through all these people is to give you a variety of ideas about it. So once we finish, you're able to make your own definition. Ok, então agora ele está falando do David Nagel. Yeah, Nagel. Yeah. Ok, então ele está falando que agora ele vai dar a definição dele, que ele vai aí, além, né, dessas definições, e depois que a gente finalizar aqui com ele, nós vamos ser capazes aí de, vocês, né, eu não, de montar uma definição aí da cosmovisão. He gave us a very important book on the history of worldview. Ele escreveu, né, ele deixou um livro muito importante sobre essa definição de cosmovisão. And I've been heavily using it for this portion of the class too. This is what his book looks like. Ok, ele vai usar algumas coisas, alguns trechos aí do livro nessa aula. Esse é o título do livro. It's called Worldview, The History of a Concept. O nome do livro é Cosmovisão, a História dos Conceitos.
Eu acredito que deve ser tipo um mix, alguma coisa assim, dos conceitos da cosmovisão. And he even gave his own definition of worldview in that book. E ele vai dar, então, né, uma definição aí da cosmovisão no livro. And so let's take a look at his definition. A gente vai dar uma olhadinha aqui na definição dele. So this first part's a little hard to get across. I don't know if there is a way to read it, or I have it rhythm. It is on your cell phone or something. That's because if I'm translating and reading at the same time, it's easier, because when I listen, it's okay, but it is a hard definition, so I don't remember when I'm trying to translate. All right. Oh, please. Eu pedi para colocar aqui em inglês, porque assim, é um conceito bem difícil. Quando ele vai falando, eu tô entendendo. Aí quando eu começo a falar, eu já não lembro mais o que ele falou. Se ele colocar escrito aqui, vai ser mais fácil de ler. All right, I'm downloading it at the moment. Okay. Oh, I'm so sorry. That's not your fault. Let's see. All right, I'm gonna share my screen. Okay, please. Let's share that. Okay, give me 1 second. Ok, no problem. Ele está tentando compartilhar ali a tela, vai ser até para quem quiser acompanhar aí também, é mais fácil. Okay, it's not going to let me share it at the moment. Okay, no problem. I'll try to do my best. So, worldview uses the signs and symbols of language. Vou tentar, tá, gente? Ele vai falar que, então, a cosmovisão, ela usa alguns sinais e símbolos linguísticos to tell a system of stories. Para nos contar um sistema de uma história. Então, para descrever o sistema de uma história. Which creates a symbolic universe for people. O que vai criar symbolical, just repeat, please, symbolical universe. Universe, yeah. Ok, então, a partir desses símbolos linguísticos, vai criar um universo simbólico dessa concepção. Which determines our various practices. Os quais os termos são bem práticos. It's the lens through which all things are understood. Okay, I'm sorry. Like lens, like glasses lens. Oh, thank you. Okay, repeat please. So the lenses. It's the lens through which all things are understood. Ok, então através do qual essas lentes aí que a gente vai conseguir compreender tudo. Tá, madrinha tá aqui. Oh, I'm sorry. That's okay. The heart is the home of the worldview. Ok, então vai criar essa visão aí, essa cosmovisão. And he claims it's harder to conceive of a more important concept for us as humans. Tá, então através aí dessa criação, pelo que eu entendi, você vai criar então esse conceito para entender essas coisas aí através dessa lente. And so he brings a couple of interesting aspects to his definition. E tem alguns aspectos aí interessantes sobre essa definição. He brings the head, the heart, and stories to worldview. Ele vai trazer a cabeça, o coração e as histórias para essa definição de cosmovisão que ele constrói. It's probably the most holistic view of worldview that we've had so far. Então, essa provavelmente é a visão mais holística desse conceito de cosmovisão que a gente tem, que a gente viu até agora. And it seems to very well capture all aspects of us as humans.
E parece que ele vai meio que capturar todos os aspectos, assim, todas as, meio que aspectos no sentido de habilidades do ser humano, né? Coração e história e mente. So does anybody have any questions about David Nagel? Alguém tem alguma pergunta sobre o David? Ou comentário? Deu para entender, gente? Vocês querem que repete alguma coisa? Bonnie, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele não conseguiu compartilhar? Não, ele disse que não tá permitindo lá que ele compartilhe. Se ele puder tentar de novo, porque ele é co-host. Teria que Eu não conseguir. E ontem ele compartilhou normal. Eu não sei, será que eu não sei se talvez algum arquivo, alguma coisa que ele está usando, eu vou checar aqui. Oh, it's because Claudine was asking me if you can't share your screen this moment. It's because you're having problem because of Skype, because you're the co-host, so you are able to share it, or it's because the file is in an app or something. So it was going to make me quit Zoom and then join back in to share my screen. Ok, got it. Eu acho que ele vai tentar sair para entrar de novo para compartilhar. Vai tirar. You're gonna skip? Yeah, I'm not gonna do it now at this point, but I could try to work on that for next time. Ok, got it. O Cláudio, acho que ele falou que ele tinha que sair para compartilhar, que agora que nesse momento ele não consegue fazer isso, mas que ele vai tentar fazer de outra vez. Tá bom, tá ótimo. Melhor, termos tecnológicos agora para mim. Ok. Ok, no problem. We can go. Tem alguma pergunta, gente, do conceito aí do David? É David? Só me passe o autor. Só me passe o autor de novo. Acabei de entrar e eu tive uma situação. Tá. Eu vou copiar os dois aqui. Ele já falou de dois, tá, Pastor Luiz? Beleza. Ele falou do Ronald Nash e do David No Go, something. Okay, it's because I was chatting here again because Pastor Luis just joined it. He's just joined now the meeting. O autor do livro ali, a Cosmovisão, a História dos Conceitos, qual é o autor? É o David. O livro, the book is written by David, right? It was written by David. The book is... Yeah, this one that I held up? Yeah, this one is by David, right? Yeah. Mm-hmm. Esse é o livro do David. É a Cosmovisão... esqueci o resto do título lá. Você precisa que repete, Pastor Luiz? Não, só o autor. Tá. A história... Ok. Então, a gente pode continuar? Pode. Podemos, pessoal? Nada, imagina. Ok, we can go. We can continue now. All right. So far in our history of worldview, we've primarily seen philosophers and theologians, but in recent memory, there was a Bible scholar that made a contribution. Ok, então, até então a gente, né, nós temos os filósofos e todos esses conceitos, essa contribuição, mas nós vamos ter também a Bíblia, né, que vai trazer os conceitos bíblicos, né, sobre esse assunto. Yeah, there's a good chance that you've heard of him. He's N.T. Wright. Tem uma enorme chance de vocês já terem escutado sobre o N.T. Wright. Já ouviram? And so he's a New Testament scholar that brought the idea of worldview to interpreting the New Testament. Então, ele é um autor que vai falar sobre o Novo Testamento, né? Um estudioso do Novo Testamento, e vai trazer também alguma coisa sobre a cosmovisão. And so he said worldviews do 5 things. Então, ele fala que a cosmovisão são 5 coisas. All right, so number 1, worldviews provide the stories through which human beings view reality. Então, a primeira coisa é que a cosmovisão, ela vai nos proporcionar, provide the story through which human beings view reality. Ok, vai então prover essa história através da qual os seres humanos
enxergam a realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Worldviews answer the basic questions that determine human existence. A cosmovisão também vai apresentar as questões mais básicas aí que transcorrem sobre a existência, né, a existência humana. These questions are, who are we? As perguntas são: quem somos nós? Where are we? Onde nós estamos? What is wrong? O que está errado? And what is the solution? E qual a solução? Number 3, Ponto 3, então, desse conceito. the stories that express the worldview A história que expressa a cosmovisão, a história expressa a cosmovisão, and the answers which it provides e a resposta vai prover to the questions of identity, environment, evil, and eschatology. Então, vai prover a resposta para a identidade, o mal, a escatologia. Deixa mais uma coisa aqui, que eu acho que eu esqueci. Deixa eu saber se eu... Ok. Are expressed in cultural symbols. Tá, que vai expressar em símbolos culturais. Então, vai expressar expressos em símbolos culturais. And so think of things like art and music and movies and all those kinds of things. Então, vamos pensar sobre essas coisas como arte, filme, essas coisas assim. Number 4, worldviews include a way of being in the world. A número 4 é que a cosmovisão vai incluir uma maneira de existir no mundo. It's your day-to-day practices. É uma prática diária. And number 5, E a número 5, worldviews ask, what time is it? a cosmovisão vai perguntar que horas é essa? Que hora é agora? Through looking at worldviews, you can discern what age you are in. Okay, sorry, the last part. What time is it? Because... It helps you discern what age it is. Ok. Então, vai tipo perguntar sobre o tempo mesmo, que era e agora, que momento é esse que a gente está vivendo. We can look through history and see the various ages through the worldviews. Porque a gente pode ver, né, que olhando para o mundo, essas várias eras e a cosmovisão, né, esses conceitos da cosmovisão. So does anybody have any questions about those 5 things from N.T. Wright? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre esses 5 pontos, ou alguma coisa que eu traduzi que não ficou muito boa e que vocês queiram que ele repita? Okay, thank you. I think I'm pretty good, maybe. Doing a great job. Oh, thank you. All right, so now, well, we've been looking at Christian thinkers who had a positive view of worldview. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses pensadores aí, né, que tem um conceito positivo a respeito da cosmovisão. Now we turn to a few who do not have a positive view of it. Okay, now we turn to a few that don't view it positively. Okay, got it. Então, a gente viu agora esses que têm um conceito positivo, a gente vai ver alguma coisa agora de quem não tem um conceito tão positivo. Então, alguns pensadores que não têm um conceito muito positivo da cosmovisão. So the first one we look at is Charles Taylor. Então, o primeiro aí, que não tem esse conceito tão positivo, é o Charles Taylor. All right, so he does away with the term worldview. Ele, então, não vai, né, por esse caminho aí da cosmovisão, do conceito da cosmovisão. The new term I'm going to type in here because it might be a little difficult to translate because it's a weird term, but it's... O primeiro termo, a gente vai digitar aqui. Social imaginary. Ok, então esse é o primeiro contexto, o primeiro termo dele, que é uma imaginação social, imaginário
social, deixa eu pensar uma coisa boa. Mas é mais ou menos isso. Essa seria aquela... Como é que a gente fala isso em português? Que todo mundo tem aquela ideia, aquela coisa meio de todo mundo, gente, mas acho que é um imaginário coletivo, mais ou menos isso. Concepção social? Eu acho que pode ser... Convenção? Senso comum. Senso comum, acho que é mais ou menos isso, uma social imaginary. It's like a common sense, right? Is it that? So like, Social imaginary? yeah, like, the word imagination. Yeah, like it's not, it's, yeah, it has to do kind of with like the imagination of the age. So like the social imaginary. Okay, I'm trying. Deixa eu... Just a second, please. Eu vou tentar só ver aqui se eu acho um conceito, definition. Só um minutinho. The imaginary, social imaginary, é um conjunto de valores, de instituições e leis e símbolos através dos quais algumas pessoas têm o imaginary their social whole. Eles imaginam o social. É mais ou menos isso. É uma visão ali do mundo daquela era, daquele momento ali. A social imaginary seria tipo essa visão ali daquele momento presente. Se alguém quiser também, dá para dar uma olhada, se alguém quiser dar uma pesquisada e colocar a definição, até em português, tem algumas coisas que vão explicar esse termo. É uma espécie de um contexto social, né? Isso, um contexto social. Uhum. Então, é aquele contexto social daquela época. Okay, we were drawing about this concept. I gotcha. All right. So, are you all ready for a definition of it now? Or you good? Deu para entender, então, como é que funciona essa definição aí do imaginário social? Okay. So, by social imaginary, he means something deeper than the intellectual ideas people have. Então, através desse conceito aí, ele vai pensar em como as pessoas meio que usam isso aí para criar seus conceitos e as ideias. Eu vou deixar ele falar mais um pouquinho que eu volto aqui. He thinks these ideas are too disengaged from the social relationships people have. Ele acha que essas ideias elas estão meio desconectadas do conceito social que as pessoas vivem. A gente vai tentar entender. Ok. And so social imaginary refers to how people imagine their social existence. Tá. Então, esse imaginário social vai ajudar essas pessoas a meio que sobreviver àquele contexto ali. É como se tivesse, pelo que eu entendi, depois alguém pode até formular uma pergunta, meio se eles não tivessem, meio, talvez perdidos, desconectados, e esse imaginário social vai dar um suporte para essas pessoas viverem aquela época ali. How they fit together with others. Como eles, né, se relacionam com os outros. The expectations that are normally met. As expectativas, né, que eles têm. And the deeper notions that are beneath these expectations. E as definições mais profundas que estão aí por baixo dessas expectativas. Então, que as definições mais profundas, o sentimento mais profundo embaixo das expectativas das pessoas. And so, for him, the social imaginary is somewhat in the head. Para ele, essa imaginação social é alguma coisa que está na mente. But it's not really in a philosophical sense like Nash had. Mas não é uma definição filosófica, intelectual, né? Uma coisa mais da mente, assim. It's much more social. É muito mais social.
And so, we can't really say it's a head thing, it's a heart thing. It's more of kind of a behavioral thing. Que a gente pode dizer que é mais uma questão de comportamento, então, essa visão que ele tem aí da cosmovisão é uma coisa mais de comportamento, de social. And so he doesn't really think the social imaginary is very theoretical. Ele não acha, então, que esse imaginário social é uma coisa muito teórica. It's expressed through images, stories, and legends. Que se expressa através de imagens, histórias e lendas. Trying to see where else to go with this. Often the social imaginary is shared by large groups of people. Então, o conceito de imaginário ele é compartilhado por what kind of people? By large groups. Então, por grupos de pessoas, o conceito ele é compartilhado pelo grupo de pessoas. Deixa eu só ver se eu entendi aqui, gente. Sometimes whole societies Acho que é isso aí, share a social imaginary. Então, às vezes, a sociedade inteira compartilha esse imaginário. And so you can look back through history and see various social imaginaries in place. Então, a gente pode voltar um pouco na história e ver esse imaginário social nesses momentos da história. And so there's usually some sort of common practice expressed by the groups of people. Então, a gente tem aí umas práticas comuns, né, do grupo de pessoas, práticas comuns aí no meio desse grupo de pessoas. So he's taking worldview out of philosophy and into sociology. He's taken off from philosophy and it's like going to sociology, something more social, is that? Mm-hmm. Ok. Então, ele vai tirar um pouco essa cosmovisão do campo filosófico e levar mais para o campo sociológico de comportamento. Does anybody have any questions about that? Alguém tem alguma pergunta, gente? Seria uma questão também que não necessariamente que isso é real, mas se torna real na cabeça das pessoas de um grupo e eles agem de acordo com aquilo. É isso que o N.T. Wright tá vendo sobre a questão, nesse sentido. He's talking that according to this concept, it's like there is not true this idea, but because a group of people is thinking or is having this behavior, it's starting like becoming true or becoming real. But it's not real indeed. I don't know why. I don't know that's necessarily outside of reality. It's no longer true. It's more he's observing it in a different way. Eu não sei se eu até traduzi certo aqui, pastor Ricardo, mas assim, nem que não seja assim muito do campo da realidade, mas é meio que a maneira com que eles estão absorvendo aquilo. Mas eu acho que eu entendi que seja mais ou menos a maneira como eles estão absorvendo. The work of the como o grupo philosopher is absorve. done in life's biggest questions. O trabalho dos filósofos é como se eles fossem, tipo, debater, né, sobre essas grandes questões, essas grandes perguntas. The work of the sociologist is done examining why and how people do what they do. E o papel sociológico é mais examinar por que razão as pessoas elas estão fazendo aquilo, como e por que elas estão fazendo. And so Charles Taylor is definitely more in the sociological category. Então, o Charles ele vai definir de uma maneira bem mais sociológica essa questão da cosmovisão. Sim, é o movimento social, no caso, ele fica observando o movimento social e como
né, a massa, aí, vamos dizer, os grupos, né, porque também você vai ter grupos diferentes, né, dentro da sociedade, vão reagir àquilo. E isso é a cosmovisão deles. Yeah, so Charles is it's observing how the society is reacting or what they are doing, and he is observing more these aspects about their behavior. Yes. Is that right? Mhm. Jamildo, Pastor Jamildo, quer fazer uma pergunta? É assim, um exemplo prático, mais ou menos, disso que está sendo dito, é como se fosse esse processo que hoje ocorre aqui no nosso país, dessas formações ideológico-políticas, né? O bolsonarismo, o lulopetismo, um exemplo grosseiro até, né? Mas é esse conceito social, essa cosmovisão, nesse tipo, é mais ou menos por aí, nessa formação, né? Eles vislumbram aquilo que dizem acreditar e fazem daquilo uma verdade e começam a seguir até que isso aí vira a forma deles enxergarem, né? É o que hoje ocorre e sempre ocorreu no nosso país, né? Sempre ocorreu. Agora, estou falando do momento atual que a gente está vendo aqui, essas polaridades políticas bem acentuadas, e isso aí está acontecendo no nosso país, né? E até, desculpa aqui a minha opinião, mas é no caso que ele está colocando aqui, então nem é só uma questão do nosso país, né? Porque esse conceito mesmo aí, né, de um outro lugar. Então, é uma coisa que acontece com o ser humano. Eu vou tentar só transmitir aqui, pastor. Tem um exemplo prático aqui, local, né? Mas isso ocorre em todo o processo do ser humano. Tem um exemplo prático local. Sim, entendi. So, Pastor Jamil was talking that he was trying to draw an example about this concept that it's what is happening now in Brazil, because we have two really defined groups about politics. So we have one and another one with kind of totally different ideas. And it's they start each group create maybe rules or view aspect, something like that, and they start living through these lenses. So it's what is happening now, because it's not maybe they are not looking throughout of this reality, but just with this concept, because we have two really different groups, one and another one, like left and right. Yeah. So is he asking a question about that, or is it just a comment? I think he was just comment that we have this local example here because we are living this reality now. He was talking that it's something that always happen, and we have this fresh example right now happening in Brazil. Yeah, we do here in America too. Oh, I imagine it. I can see. I think we just people were talking that it's like Brazil is like repeating some American actions we have in Brazil. It's like we rewatching the same movie now. Yeah, it doesn't take long for culture to spread, does it? Yeah, that's right. So, Pastor Paulo. Eu ia fazer uma pergunta, mas a minha pergunta tinha como base o que o pastor Jamil já falou aí sobre ideologias. Então, aí a irmã transmite para ele aí, vê se essa colocação que eu vou fazer está dentro disso, né, do imaginário social. Então, quer dizer que o imaginário social, ele é expressado por ideologias que tem como base conjunto de relações imagéticas, de imagens, símbolos. Vou tentar traduzir isso aqui. So it's because Pastor Jamildo, the last person, they were talking about these ideology things that we live in now, and Pastor Paulo Orlando wants to know if this his idea is correct. So is this concept related to this
ideology things, it is related the social imaginary. It's like the ideology of this group of people, like how they are acting at this moment or doing the things. Yeah, so I would definitely say that, let's take Ronald Nash, he's more the philosophical guy, and then we got Charles Taylor, and they're kind of coming at it from two different ways. I think both of them would agree there's two of whatever their term is going on. Ok, ele vai meio que fazer uma comparação aqui, então, lembrando do Ronald Nash, né, que fez uma coisa mais filosófica ali, e do Charles, né, eles vão ter essas visões. They're both, they would both agree there's either, for Nash, two worldviews, there's two social imaginaries. It's just they're analyzing them from different perspectives. Ok, então, na verdade, Pastor Paulo, eles dois vão ter meio que um conceito desse imaginário social, mas eles estão analisando de uma maneira meio que diferente. Mas eu entendi que ainda não chegamos na sua resposta, mas vou deixar ele continuar aqui. Yeah. And then you'd probably have people like David Noggle in the middle going, hey, y'all are both hitting at parts of the truth. Let's bring it all together and acknowledge there's ideas and behaviors going on that encompass two different worldviews. Então, é meio que a gente vai pegando, então, eles vão vendo que falta em alguma coisa, em um pensamento e no outro, eles vão meio que conectando aí para criar esse conceito aí de cosmovisão. So does that kind of help clear that up? I'll check it. Pastor Paulo, só repete para mim, que você estava querendo saber, porque eu acho que eu até me confundi. Se esses conceitos ideológicos são a base do imaginário social, era esse? Repete para mim a pergunta, por favor. Se os conceitos ideológicos no imaginário social, eles têm como base as relações de imagem, símbolos, alegorias, ritos. Os conceitos sociológicos, eu tô anotando que na hora que eu for perguntar eu já esqueci. Os conceitos ideológicos, desculpa. Se os conceitos ideológicos têm como base as relações imagéticas, né? A imagem, símbolos, alegorias, ritos. Tá, as relações imagéticas. Tá, deixa eu ver se eu... O que eu entendi é como se, por exemplo, ele desprezasse um pouco, assim, eu estou usando essa palavra desprezar, não sei nem se é melhor, o que o Ronald Nash disse, né? O Ronald tinha uma concepção mental das coisas, mais filosófica. E agora, com o Taylor, é diferente. É como se a sociedade ela se movesse, não pelo que ela pensa, mas pelo que ela vê. Tá, estabelece convenções através disso. Tá. Okay, I'm gonna try to explain again. I need to learn, and after I translate. He was trying to understand if the ideological concepts are based on imaginary relations. He was trying to explain, like, for Ronald, it's something more philosophical. And if it is this difference, and for Charles Taylor, this is more related to what people are seeing and how they are doing. It is not so philosophical concept. He was just asking if these ideological concepts are based, for Charles, are based in the way they live and what they see. Mm-hmm. So for Charles, he thinks that the intellectual aspect of all this is very shallow. He's trying to go much deeper in his own mind. He thinks the deeper aspect is how actually people imagine their social existence, how they actually interact with those around them.
Ok. Ele fala que é pequena para o Ronald, então, pastor Paulo, é como se esse conceito, né, até que a gente está vendo até agora de cosmovisão, fosse muito raso, assim, né, todas essas lentes, etc. Pelo que eu entendi, como se fosse uma coisa, assim, muito perfeitinha, muito rasinha. Então, o Charles, ele vai mais profundamente aí para entender essas questões sociais e etc., para entender melhor esse conceito. Eu acho que, como você, eu não sei se ainda ficou bem claro que você me perguntou se é mais uma questão imaginária, mas só para o que eu entendi é que a gente estava vendo que até no David lá, eles estavam com uma visão mais positiva sobre essa questão da cosmovisão. E a partir do Charles aqui, ele está vendo isso aí não de um aspecto tão positivo. Então, foi o que ele falou, é como se esse conceito fosse muito raso. Então, ele começa meio que a escavar meio que o porquê, onde, como está acontecendo, e não é só, assim, aquele conceito talvez mais raso dos outros pensadores que a gente viu até agora. Quer completar mais alguma coisa, pastor? Nem eu estou muito satisfeita aí com a minha resposta. Não. Tá ok? Okay, I think we got it. It's because I was trying to understand, because it is difficult. I don't know, I'm a teacher, and it is difficult if I can understand something and I'm trying to teach, but it is not something that I understood completely. So I was trying to understand. I think at the first time, Pastor Paulo was thinking that for Ronald, the concept of worldview is something academic and philosophical, and for Charles he's thinking that it is not so true, it's not so academic, but it's something more creating by our minds. At the beginning, he was thinking like that. It was the question. And I tried to explain that for until Ronald and David, they have a more positive vision about worldview, and Charles is trying to understand deeper, because he thought that this definition is shallow, is not so deeper as he wanted. I don't know. I think there's a good concept for me to kind of clear up a little bit. Just because somebody's trying to take something out of the academy doesn't mean that it's they're coming from kind of a postmodern mindset where it's not true. Ele tá só, eu tentei explicar aqui o que eu tinha falado com você, pastor, para tentar deixar um pouquinho mais claro. Ele falou que às vezes é porque, talvez até o jeito que eu coloquei aqui, né? Que às vezes a gente acha que porque não é aquela coisa muito acadêmica e filosófica, que fica meio que aquém, sabe? Porque é mais social, assim, que seria uma coisa menos inteligente, talvez. A gente meio que coloca meio de lado, porque não é uma coisa muito acadêmica. Então quer dizer que se o pensamento de Taylor é mais negativo, né, com relação à cosmovisão do que estava sendo construído, então é como se o imaginário social dele fosse um protesto contra os conceitos filosóficos até então estava sendo construído. É mais ou menos assim? Tá. Foi o que eu entendi também. Eu vou perguntar se é isso. Okay, so Pastor Paulo was just a comment that if he got right for Charles Taylor, it's like he is, I don't know if it's the best word, but protesting, because he's not totally satisfied with what he had about concepts of worldview until now with the others thinkers and the people was drawing this concept. He's not so satisfied, so he was kind of protesting to go deeper. No,
He's the first of a couple that we're covering that is kind of protesting against the normal way of doing worldview. Sim, então ele vai ser meio que o primeiro, ele está meio que tipo que protestando mesmo sobre esses conceitos aí da cosmovisão. So does anybody have any further questions about Charles before we go to the next guy? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa que não entendeu? Ok. Então, ele vai continuar agora com o próximo, tá? Lembrando que ele tinha comentado, então, até David, a gente viu esse lado positivo. E a partir de agora, a gente está vendo essas pessoas meio que protestando aí alguns pontos. Lembra que ele falou? É como se na primeira lá, faltasse, tivesse alguns gaps, algumas coisas que não estavam completas. Então, eles vão meio que encaixando aí para construir esse conceito de uma maneira mais completa. Foi o que ele tinha falado anteriormente também. Mas então a gente vai continuar. Okay, I think we can continue. Okay. Next guy is James K.A. Smith. O próximo pensador aí é o James K.A. Smith. James K.A. Smith. Tá aqui no chat. And so he really has a problem with worldview in the Christian faith. Ele realmente tem um problema, então, com a cosmovisão e a fé cristã. Ele vai ter um problema aí com essa questão. Here's a quote from him. Here's a quote from him. Ok, ele é um coach, um treinador, coach, right? Coach? Q-U-O-T-E, quote. Oh, sorry. Ok, a gente vai ver uma quote, agora é uma citação. Ele vai falar a citação agora do James. Okay. He says, my concern is that worldview talk. A minha preocupação é que essa conversa aí sobre cosmovisão, abrindo aspas, tá? In its recently distorted form. E essa forma aí como está sendo meio que desenhada na história desse conceito. But also even at its best moments. Mas também não é o melhor momento, ou é o melhor momento, é só checar. Places the picture of a human person in the mind. Mas também é o melhor momento para a gente meio que encaixar aí esses pensamentos das pessoas, esse imaginário, né, essas coisas, as imagens. Rather than the heart. Melhor que o coração, rather than the heart. Melhor que o coração. Eu não entendi essa última parte aqui. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Is just this? No, there's more. Okay. The result is a narrow understanding of the human person. Ao invés do coração. Então, o resultado é que você vai... The result, I'm sorry, Chipper. The result is... A narrow understanding of us as humans. Então, o resultado aí é narrow, um entendimento estreito desse conceito. It fails to understand the non-cognitive way that we do things. Ele meio que tenta entender uma maneira não muito cognitiva, é uma coisa não muito cognitiva da maneira como nós entendemos as coisas. And it also, for us as Christians, it affects how we worship. E para nós cristãos é também um fato de como nós adoramos. And it doesn't do proper attention to how we learn through practices. Ele não vai mostrar meio que um problema, uma solução concreta sobre como nós praticamos isso. So for him, he has a concern that
As Christians, when we worship, there isn't a whole lot of the mind going on. Para ele, então, ele está meio que colocando aí, ele está meio preocupado sobre essa questão de como nós adoramos num conceito mais intelectual. Essa citação que ele colocou, eu vou ver se eu consigo pegar depois, eu até falei com o Claudinho, para deixar traduzido em português certinho, é muito complicado de fazer essa tradução de citação, mas eu vou ver qual é, que depois aí eu peço para colocar aqui. He thinks we worship solely from the heart. Ele acha que a nossa maneira de adorar, ela é muito do coração, ela vem meio que muito do coração. I'll say more on why I disagree with him in a moment. Ele vai meio que discordar um pouco disso aí nesse momento. And so he suggests that we also do away with worldview and adopt Charles's social imaginary. Ele vai meio que... Okay, I'm sorry, could you repeat this part again? So he wants us to do away with the term worldview and adopt Charles Taylor's social imaginary term. Tá, então ele vai fazer meio que uma troca, então, vai falar sobre esse conceito de cosmovisão, né? Entende meio que uma troca desse conceito de cosmovisão para um imaginário social. And so I think he has overcorrected to taking everything away from the mind and putting it all in the heart. Eu acho que ele fez ele vai falar que ele acha que ele fez uma correção meio que exagerada de tirar tudo, lembra que a gente está falando da adoração, né, do worship, tirar tudo do conceito mental e colocar tudo no coração, colocar tudo como se fosse uma coisa do coração. I see we have a question in the chat. Seria algo um pouco intelectual? É isso? O conceito de adoração? Isso. Vou perguntar para ele. No, it is not a question. He's just apologizing because he's listened to the class, but he was walking as well, so he's doing those two things. I think it's very complicated to understand. But Pastor Luis is asking if in James' idea, so the worship, it is not intellectual thing, but it's a heart thing, an emotional thing. Yeah, he thinks that when we act first from the heart, and then maybe eventually the mind comes around. É mais ou menos isso, porque ele acha que quando a gente age, quando a gente faz alguma coisa, a gente primeiro age com as emoções, os impulsos do coração. E, eventualmente, nós usamos a nossa cabeça. Mm-hmm. And he even goes so far to say we need to rethink how we look at the Bible. Ele vai um pouco mais adiante aí nesse conceito, e acho que ele vai falar alguma coisa também da Bíblia. And we need to rethink how we do theology. E nós temos que ler alguma coisa aí sobre, né, comentar alguma coisa sobre como a gente pensa a teologia. And he thinks we need to rethink how we do worship. Anything we need to redo how we think about worship. Ok, então tudo que a gente tem que pensar aí sobre como a gente adora. Yeah, he thinks that the ideas do not precede worship. Ele acha que no conceito dele, as ideias, elas não são, elas não antecedem, não são percursoras aí da adoração, não são as ideias que vão ser essas percursoras da adoração. Now we don't get doctrine until after worship. Então a gente meio que não pensa aí antes de adorar. He claims that worship should be the fount from which a worldview springs. Ele coloca que é como se a adoração ela fosse meio que a fonte. Então, worship is the fountain that worldview comes out of. Ok. Então, é como se a adoração fosse meio que a nascente, ali, a fonte pela qual essa
cosmovisão sai, é como se fosse através dela, da adoração, que a gente vai meio que externar a cosmovisão. Rather than being the expression or application of some beliefs already in place. Então, ao invés de colocar aqui colocar alguns conceitos e aplicações de alguns estudiosos, ao invés de colocar isso. So I want y'all to think with me for a second, how in the world this possibly could be right. Eu queria que vocês pensassem em alguns momentos aqui, como how the world could be right. Or sorry, that it's an idiom, just how this could possibly be right. Ok, como isso poderia ser possível? Sorry, what could be right? How the world could His be right? perspective that His perspective about worship. Mhm. I'm sorry to interrupt you. Is that how could be right the perspective of James about the worship? Yeah, Oh, I'm sorry. that's okay. Então ele pediu para vocês pensarem um pouquinho. Então, como isso como que seria possível? Então, meio acho que talvez exemplos aí de como essa ideia do James sobre o conceito dele que ele tem de adoração, que é uma coisa basicamente do coração e não mental. Como isso é possível? Como isso aconteceria? All right, so let's say you just come up to some random person who has no idea about or has no idea of anything about Christianity. Vamos pensar então em uma pessoa aí aleatória que não tem nenhuma ideia sobre essa questão esse conceito de cristianismo. And you just tell them, hey, worship God. E aí você vai falar com essa pessoa, vamos adorar a Deus aí, vamos adorar a Deus. Would they be able to worship God? Você acha que essa pessoa ela seria capaz de adorar a Deus? No, because they have no idea anything about Christianity. Não, porque ele não tem ideia nenhuma do que é o cristianismo. How can you worship a God you know nothing about? Como é que a gente vai adorar a Deus se a gente não sabe nada disso? How can you know how to worship him when you don't know what practices please him? Como é que a gente vai adorar a Deus se a gente não tem nenhuma coisa prática, se a gente meio que não aprendeu nada sobre isso? This is very much an epistemological problem. Esse é um problema muito mais epistemológico. Remember, I define knowledge as justified true belief. Então a gente vai lembra que a gente vai definir então o conhecimento, né, e os verdadeiros believers, aquelas pessoas que realmente acreditam, né, os crentes daquela ideia. If we don't have beliefs that we know that are true and have proper justification for, we can't act on anything. Se a gente não tem, então, esses crentes, né, que entendem esse processo e que acreditam aí nesses conceitos, que entenderam esses conceitos, então meio que não tem muito o que fazer. And we know theologically there are things God approves of and does not approve of. Então, a gente sabe que dentro da teologia, né, tem as coisas que são aprovadas, né, coisas que são meio que corretas e as não aprovadas. And so James's proposal for worship is impossible based on philosophy and theology. Então, essa proposta aí, esse conceito de James, para a gente dentro do campo da teologia, é uma coisa meio que impossível. We know that there's false teaching out there. A gente sabe que tem falsos mestres, né, ensinando coisas. Does God want us to worship him with false teaching? Então, I'm sorry, they guide. Does God want us to worship him with false teaching? Então, meio que a gente sabe dessas pessoas, né, que estão ensinando errado. Então, através disso aí, meio que a gente iria acreditar nesses falsos ensinamentos.
We know the answer is certainly no. A gente sabe que a resposta, né, baseado no que a gente conhece, é que é não, né? Com certeza a gente não iria seguir esses falsos ensinos. And so I say James's proposal is a very big overcorrection. Então, essa proposta de James aí é uma coisa que necessita de uma enorme correção em cima desse conceito dele. Obviously, there are some beliefs we must have to worship rightly. Obviamente que tem, né, algumas coisas que meio que que dá para acreditar. So does anybody have any questions about James and his perspective on worldview? Então, alguém tem alguma pergunta sobre esse conceito de James e esse conceito dele de cosmovisão? Eu acho que ficou a tradução bem ruim essa aqui, mas eu não sei se vocês conseguiram entender isso, se alguém tem alguma pergunta, mas essa questão, ele até colocou o exemplo como se não dá para acreditar que é uma coisa basicamente do coração, porque você precisa aprender sobre aquilo para adorar, e você tem um certo poder de escolha, né, de conhecimento aí para fazer a adoração, não é uma coisa só que você faz, tipo, do nada. Sim, pastor Paulo. Você colocou aí, você fez essa colocação, mas essa colocação foi do James ou do pastor Tipa? Não, ele fez um mix. Ele falou o que o James acredita, né? Que essa cosmovisão e essa adoração, essa questão aqui nessa cosmovisão meio que do coração. Só que aí ele fez um comparativo, que é um grande problema para a teologia, né? Porque você precisa acreditar, você precisa crer, você precisa racionalizar em cima disso. Ele que estava meio que falando que por causa disso é necessário uma grande correção em cima desse conceito dele, porque meio que não vai fazer sentido para a gente, porque se você chegar para uma pessoa na rua e falar, vamos adorar, e ela não aprendeu nada, ela não sabe o que é adorar. Entendi. Okay. Oh, he was just commenting if the problem with James concept, it was what I was explaining before. It was from you or from James, and I was just explaining that you were talking about James and giving some examples why this concept it's so complicated, and we need a correction on it because of this concept that we need to think, not just feel from her. Mm-hmm. Yeah, and we can't just, just start sprinting, in worship if we have no idea where we're going in worship, Então, ele falando, né, que simplesmente a gente não pode começar, tipo, vamos adorar aqui e fazer um culto e tal, se você não sabe o que é adoração, você não entende, não sabe como é que aquilo funciona. Ok, thank you. Eu queria pedir, se tu puder, pedir para ele repetir aquele conceito principal que ele falou lá no começo. Você fala da citação? A citação, isso mesmo. Okay, so Pastor Ricardo was asking to repeat the quote, right? Quote. Mm-hmm. If it is possible, I don't know if you can do that, but if it is possible, you kind of take a picture or share here something like this, because I think it will be easier. It's so hard translating this concept, and if I can see it, it'll be easier. So which quote was he looking for? The James one. It was a bigger one where I was trying to translate at the beginning. I was trying to translate. I've got a couple of quotes in there. So is it his... Você lembra como é que era o início dela, meu pastor Ricardo? Só para ele poder lembrar lá e ver qual que é? Não, falando depois que foi falado do problema da cosmovisão, né? Que ele tinha em cristianismo, né?
E, enfim, daí ela iniciou a questão do fato como adoramos, mas eu perdi aquilo ali, não entendi muito bem. Just a second, please. Just a second. Good. É que eu acho que, pelo que eu entendi, ele tá com ele tem, acho que, outras citações, acho que meio que ele não sabia qual que era, mas acho que foi a única que ele fez do James, né? A primeira, eu acho que foi a única até, mas se não foi a única, foi a primeira citação. Foi a única. I think, tipo, it was the only one quote that you related to James. At the beginning, when you're starting this conversation. All right, so the starting one. Let me post this. Okay. Oh, while you're looking for, I'll ask just 1 minute, please. Okay. All right. Here we go. Hey, Yuri. There is no problem. We can reschedule it. I was here on a meeting, so I wouldn't be. I could answer you before. I'm so sorry, but we talk later. Okay. Thank you. I'm so sorry. Okay. So I kind of summarized it a little bit earlier. So, but it starts out, he says, my concern is that. That's the first quote that I had, but yeah. Oh, I think Claudine sent me. The quote is, let me think. My concern is that worldview talk, particularly in its recently disorder. Is this the one? Is this one? I think so. Could be. Yeah, and my concern is that worldview talk, particularly in its recently distorted form, but also perhaps even at its best moment, it still retains a picture of human person that situates the center of gravity of human identity and cognitive good. The result is a narrow, hedonistic understanding of the human person that fails to appreciate the primarily effect. Is this one? I think so. Okay, I'm gonna try to translate it. So Good. It's because Claudinei sent me on WhatsApp. He just sent me. Claudinei achou o termo aqui, pastor Ricardo. Eu vou tentar dar uma traduzida nela aqui. Ele fala, então, o James aqui tem um problema com a cosmovisão, essa conversa de cosmovisão e a religiosidade, desculpa, e a fé cristã. Então, ele vai falar, aí ele vai falar, né? Ele diz que a minha preocupação é que essa conversa sobre cosmovisão, particularmente nessa, é uma forma distorcida, recente, mas talvez também it's the best moment, even all it's the best moment. Eu vou fazer uma coisa, ela tá aqui, tem algumas palavrinhas até que eu não sei, eu posso fazer uma tradução dessa equipe de Claudinei para compartilhar com vocês? Deu para entender o Claudinei mandou aqui também. Ele te mandou em inglês? Eu acho que ele está traduzindo. Mas era isso mesmo, essa parte aí mesmo que eu estava querendo. É só porque ele dá o conceito, né, que foi o que ele explicou depois, falando sobre esse problema aí com... Não, tranquilo, esquenta não, tranquilo, já deu para sacar aqui. Então tá certo. Ok, we done it. Okay. It's done. All right. Any other questions about him? Mais alguma pergunta sobre o James? Alguém tem alguma dúvida? Okay, I don't think so. All right, good news. This is our last guy, and we'll be done with this. Ok, praise them. Ok, pessoal, só a boa notícia é que a gente está indo para o último agora. Estou viva.
And his name is Minha Andy pergunta, Crouch. Oh, Sim, Pastor Nelson? a minha pergunta é se essa cosmovisão de Smith aí não conflita com Romanos 12. Se essa visão do Smith, do James, não Aham. conflita com Romanos 12. É uma pergunta meio que mais. Tá, eu entendi a pergunta. Se não complica o que está Conflita. escrito lá em Romanos 12. É isso, né? Isso. Tá. Okay, we have one last question about it because he was asking if, because of this James concept, we don't have a problem with what is written in Romans 12 on the Bible, if it is not oh God, it's not a deal, it's something different, you know. So if this concept doesn't complicate it or trying to, I think you got it. If it is not a problem, because of what is written in Romans 12. I don't know what's written in Romans 12, but I think he's saying that James is correct because of Romans 12, or he's incorrect because of Romans 12? Você quis dizer, então, pastor, que é porque, assim, se você acha que o conceito dele fica correto, na verdade, ou então é meio que por conta do conceito dele, é como se a Bíblia, não sei se eu posso falar isso, meio que está errada? Está contradizendo. No caso, ele contradiz a Bíblia, né? No caso, o Smith. Ok, sim. Entendi. He was trying to say that because of this concept that James gives us at this moment, it is a contradictory. Yes. What you have in James 12. So it is a contradiction. It is this. It's totally contradictory. Ok, ele fala que realmente, então, que esse conceito dele, do James, é contraditório, não é como se fosse no caminho inverso aí do que está escrito em Romanos 12. Obrigado. Mas aí você está falando se a gente tem um problema por causa disso, eu só queria saber se era essa ideia. Sim, é porque a minha pergunta mesmo é porque assim, eu admiro um pouco o James Smith, li um livro dele, mas foi bom esclarecer. Entendi. Okay, he asked it because he got the idea, but he said that he's a kind of James Smith admirer, or he likes his work, and he was just trying to understand if he's a kind of person, I don't know, total trustful, something like that. He was trying to understand if he was right, that this concept is contradictory, you know? Yeah, I definitely think that James Smith has overcorrected. So he sees that there's a problem that worldview shouldn't only be in the mind, but he doesn't just stop at, it should be in the mind and the heart. He goes, no, it's all in the heart. And he pretty much does away with the whole intellectual aspect. Ok. Ele falou, eu tinha até explicado aqui, mas acho que ele quis dizer mais ou menos isso, que essa questão que ele acha que realmente é necessário uma correção, pelo que eu entendi, nesse conceito aí, né, de meio que tá tudo ligado com o coração e nada com a mente. Mas é contraditório mesmo o que está lá escrito em Romanos 12. Yeah. And so we know biblically, like you mentioned, we have passages like Romans 12 that talks about the life of the mind. Então, realmente, a gente tem, né, algumas coisas, alguns textos bíblicos, né, questões bíblicas aí, por exemplo, a de Romanos, que vai falar sobre essa questão, que eu já esqueci, mas todo mundo sabe. We know that Jesus said to love God with all our mind. Na qual Jesus fala para amar com todo o nosso
entendimento, né, com todo o nosso... And we're continually told to use our minds to filter through concepts and see what is true. E também a gente vai necessitar, né, do uso da nossa mente para poder entender e desenhar esses conceitos nos quais a gente acredita. Então, nós precisamos utilizar nosso intelecto, nossa cabeça. And so I admire James's desire for us to rightly worship. Okay, you admire James' desire for... That we would worship rightly. Okay, I don't think if I got it. You admire... Yeah, I think it's good that he wants us to worship God in the right manner. Ok. Então, assim, ele meio que admira esse conceito aí, porque meio que tá... Tipo, meio que dá uma ideia, através desse conceito, para a gente entender como seria a maneira correta de adorar. Você vai entender que é necessário, então, a mente... But one of his fundamental assumptions is definitely incorrect. Mas ele fala que ele é admirador também do James Smith, mas meio que, infelizmente, uma dessas fundamentações, desses conceitos aí, não está correto. He says worship comes first, then doctrine. Ele fala que a adoração vem primeiro da doutrina. And this isn't a priority thing, this is a chronological thing. Isso é uma questão prioritária, uma questão cronológica. Mm-hmm. And so I think that has to be flipped. I think, ok. Ele acha que tem que ser flipped. Switched around. Ok, que tem que ser alguma coisa que você vai ter que, essa definição, a gente vai ter que switch around, tipo mudar de lugar, meio que realocar, assim, né? Meio que ressignificar. We can't worship without knowing the doctrines necessary for worship. A gente não tem como adorar, né, sem conhecer meio que a doutrina, os conceitos. We're supposed to praise Jesus in worship, right? A gente tem que orar, né, para Cristo, por exemplo, na adoração a gente ora para Jesus. And so, would it be right for me to only praise Jesus as a man? E seria, por exemplo, meio que correto para mim orar a Jesus como se ele fosse simplesmente um homem? No, he's God. I have to worship him as God. Não, porque ele é Deus, né? Eu tenho que adorar e orar sabendo que ele é Deus. Did Jesus do something for us? Jesus fez alguma coisa por nós? What acts that he's done am I supposed to worship him for? E quais são os atos aí, né, que Jesus fez que meio que vai demonstrar aí o que a gente deve fazer? I worship him for dying on the cross and rising from the dead. A gente adora a Cristo porque a gente, né, meio que sabe que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. If I don't know some of these foundational things about Jesus, I can't rightly worship him. Se eu não conhecer essas coisas fundamentais aí sobre Jesus Cristo, é meio que impossível adorar a Cristo. And so I haven't read the rest of James Smith's works, but in this one point, he is definitely incorrect. Ele fala aqui, principalmente o pastor Nelson, né, que tinha falado sobre isso, ele fala que ele leu, né, outras coisas, muitas coisas aí do James, mas definitivamente nesse ponto aqui ele não está certo. Mas ele também é um admirador do James. Especificamente nesse ponto, parece-me que o Smith ele chega a ser totalmente contraditório com relação, por exemplo, ao início lá do povo de Israel como nação, porque se fosse pelo coração, o povo continuaria sentindo. Mas aí houve a necessidade de trazer
na escrita para que eles pudessem compreender como. Okay. Oh, he was talking that it is interesting because he say this concept of James as a totally contradictory thing, especially if you think about Israel nation. Yeah, the Israel nation. So you think about it, because if it was just by heart, people there will continue feeling and acting, but it was necessary to have it like rhythm or explained for they understand this God's plans or all the situations. So it was just a comment that this is really true what you said, that it is totally wrong because of this example, for example. Yeah, no, he's definitely right on with that. Ele falou que você está totalmente correto nisso aí, pastor. Realmente é um exemplo bem assertivo. All right, so any other questions about James? Mais alguma pergunta, então, sobre o James? Ele vai falar sobre o último, que é o Andy Crouch. Crouch. Yeah. Mais alguma pergunta, gente? Não? Okay, so you can go to the last one. All right, so this guy I'm really fired up about. This guy you're really fired about? Frustrated with. Oh, got it. I was thinking it was a good thing. I'm sorry. Oh, So, no. então, esse aqui, ele realmente é um cara com quem ele está bem decepcionado, esse Andy Crouch aqui. Ele vai falar sobre ele agora. He entirely rejects the concept of worldview. Ele simplesmente rejeita o conceito inteiro de cosmovisão. Charles and James didn't like worldview either, but at least tried to find a new way within it. O James e o Charles, eles meio que não concordam totalmente ali, mas eles tentam encontrar meio que uma explicação. Eles tentam, trabalhar em cima desse conceito. Andy wants to get rid of the entire conversation. O Andy simplesmente meio que não tá nem aí, ou meio que não aceita a conversa inteira. Ele meio que discorda de tudo. Instead, he proposes an idea of culture making. E no lugar disso, ele propõe uma ideia de cultural making. Yeah, culture making. Culture. Yeah, like making culture. Here. Eu vou só tentar entender esse conceito aqui, gente. Culture making. Tipo, deixa eu só ver. Just a second, please. Eu vou só entender aqui. Eu entendi que é fazendo uma cultura, mas eu vou tentar pegar um conceito aqui para traduzir aqui. Culture making. Just a second. Só um minuto, pessoal. Culture making. Meaning. Deixa eu só ver se eu acho alguma coisa aqui. Aqui fala culture make, é individual, uma coisa de grupo individual que cria tipo uma disseminação da cultura. Tá, ele vai falar sobre esse conceito aqui, mas ele vai começar a explicar, que eu queria ver se eu achava alguma coisa aqui. Então, o Andy vai falar sobre esse culture making. Okay, I was just trying to find a meaning here on Google. I found something around just for trying to explain, because in Portuguese, it's not good translating. Yeah, it's a weird noun in English too. So, some of these people just like to do their own thing for the sake of doing their own thing, Oh, got it. Okay. Yeah, so what he proposes is culture making, and it's what we as humans actually make of the world.
Então, a proposta dele, né, é bem em cima dessa, meio que fazendo a cultura, essa construção aí que a gente colocou, meio que a base do que o Andy vai falar. It's not an intellectual exercise. Não é um exercício ou um conceito intelectual, It's the actual actions we have in creating things that will have a life of their own. é mais a maneira como a gente age, meio que cria as coisas aí ao redor. And so he starts talking about why he doesn't like worldview. Ele começa, então, falando do porquê ele não gosta aí da cosmovisão, né, desse conceito do que é a cosmovisão. And this is the part that has me really frustrated. E essa é a parte que realmente ele se sente bem frustrado. You know, in logic, there's some things called fallacies. Na lógica tem alguma coisa meio que faltando aí. There are errors that you make in your arguments. Meio que as coisas que como ele coloca os argumentos dele. And he makes a bunch of them. E ele tem muitos desses argumentos aí, ele constrói bastante argumentos sobre isso. And so he takes on one major worldview thinker. E ele vai meio que fazer um conceito aí, vai meio que criar esse pensamento. And he totally distorts her position. E ele totalmente meio que distorce aí as coisas. And he claims that her concept of worldview is only intellectual. E ele coloca que o nosso conceito, né, o conceito de cosmovisão is totally intellectual. Yeah, intellectual. Ok, então é totalmente intelectual. But I've read that book. Mas meio que depois que quando ele lê o livro. And I've read other works by her. E ele leu outras coisas também que o Andy escreveu. And she definitely does not keep worldview in the intellectual. Ele simplesmente não mantém esse conceito de cosmovisão como algo intelectual. Ele fala que mas lendo os livros e as outras coisas, ele vê que o Andy não mantém esse posicionamento. His proposal of making culture. Ele propõe, ao invés disso, ao invés de uma coisa intelectual, ele vai propor esse making culture, essa coisa cultural aí. Is a core concept in her worldview thought. Na verdade, é meio que um conceito meio que secundário na questão da cosmovisão. She continually tells Christians to make good art. Ele meio que continua meio que falando para as pessoas meio que he continues. I didn't get it, this part about art. He continues. No, she tells Christians to make good art. Good art? Yeah, like make quality works of art. Ok, então vai meio que vai continuar, ao invés de uma coisa intelectual, vai meio que continuar o conceito, vai meio que continuar ensinando aí para que os seres humanos meio que façam boas artes, né? Essa questão mais cultural. Então, meio que coisas de artes, de trabalhos culturais. And in the same book that he's criticizing, e no mesmo livro ele está criticando. She claims that part of God's original mandate to us. Oh, just a second, please. Andy is a man? No, it's a woman named Nancy Piercy, and he's okay. He's another person. Mm-hmm. Yeah, I'm not gonna cover her, but I'm just mad about his the way he's attacking her. Got it. I was confused because we're talking about the woman. How Andy is attacking her. Yeah.
Ah, ok. Gente, peraí, é que eu não tinha entendido que tinha uma mulher aqui. Na verdade, tem um livro, ele vai meio que atacar as ideias de uma... Ele está meio que atacando essas ideias, esse conceito de cosmovisão de uma outra pessoa aí. And so she looks back at God's original commands to Adam and Eve. Então, meio que essa mulher... What is her name, please? Nancy. Nancy, ok. Então, a Nancy vai falar sobre alguns conceitos aí. And Nancy calls God's original commands the cultural mandate. E ela vai falar que alguns conceitos, né, de Deus aí são conceitos mais meio que culturais. And so a very core aspect of her thought is that God created us to make culture. Então, meio que um conceito aí é meio que como se Deus tivesse criado a gente para a gente meio que criar cultura, né? É meio que produzir cultura. And so for Andy to attack her because she's using worldview language, Então, o Andy, ele está atacando essa Nancy, que está falando sobre isso, que é como se ela estivesse usando o conceito de cosmovisão and distort her position because he doesn't like that language. e ela começa a ir por esse caminho porque ela não gosta da língua. It's very intellectually dishonest. É uma coisa muito, tipo uma grande desonestidade intelectual. And he does a similar thing with some other worldview people. E uma coisa similar que a gente tem. He takes this one book and the core worldview questions that come out of that book. E ele tem um livro aí que vai trazer algumas questões em comum. And applies them in the way that the authors never meant him to. E meio que vai meio que ele vai colocar aí algumas coisas que o autor não comentou. These are supposed to be ultimate questions of existence. Era para, na verdade, ter algumas questões meio que existenciais. When they ask, who are we and what is wrong with the world? Quando o Wendy pergunta quem somos nós e o que a gente está meio que fazendo de errado no mundo, they're asking, who are we as humanity and why is the world so messed up? Ele pergunta quem somos nós, meio a humanidade, porque o mundo ele tá tão bagunçado. But Andy goes and takes those questions and applies it to their book itself. Mas ele não faz essas perguntas meio aplicando o que ele escreve no livro. And he does that to try to disprove their arguments. E ele não tenta meio que provar os argumentos. But that's a very improper thing to do. Mas essa é uma coisa muito imprópria de fazer. Those questions are supposed to be very meta-narrative type questions. Essas perguntas eram para ser alguma coisa muito mais meio que ampla ali, as perguntas que ele faz, muito imaginativas. And so for him to bring it into such a small context is a misuse of those questions. Então é meio que uma coisa, não uma coisa justa que ele faz, porque ele vai pegar isso aqui, que é tudo uma questão muito mais ampla, e meio que colocar em um conceito muito pequeno. And then he just starts being ridiculous with the concept of worldview itself. E aqui que ele começa a ser meio que ridículo com o conceito aqui da cosmovisão. Listen to these ridiculous questions he starts asking. Então vamos ouvir algumas perguntas bem ridículas aí que o Andy começa perguntando. What is the worldview of an omelet? Omelette like the food?
Yes, that's my point. Okay, could you repeat the question, please? What is the worldview of an omelet? O que é a cosmovisão se não uma omelete? Tipo, ele tá falando das perguntas meio que ridículas mesmo que o Andy coloca. What is the worldview of the Navajo language? O que é a cosmovisão se não uma Navajo? It's an Indian tribe in America. Ah, o que é a cosmovisão se não uma língua meio indígena, meio tipo, não uma coisa inteligente, é uma língua meio que inicial. What is the worldview of a chair? O que é uma cosmovisão se não uma cadeira? All right, this is back to me now. Does this sound like a serious individual? Para ele, então, ele está meio que perguntando, parece que isso perguntas ou questões de um indivíduo sério, de alguém, né, que está fazendo um estudo sério. He's not interested in having a real conversation about worldview. Ele não está nem interessado, na verdade, de conversar ou discutir sobre os conceitos da cosmovisão. I can't take a guy seriously asking me what is the worldview of an omelet. Eu posso levar a sério um cara que começa, tipo, me perguntando o que é a cosmovisão, se não uma omelete. No serious worldview thinker would ever think that would apply. Então não tem nada sério aí que a gente meio que, né, que ele vai aplicar e que a gente pode enxergar sobre essa situação. É uma crítica rasa. Oh, he's talking that it is a kind of shallow criticize what Andy is doing. It's like he was criticizing in a really shallow level. Yeah, no, I definitely agree. Ele concorda totalmente. É bem uma crítica bem... Ele até fala que é ridícula, né? Tipo, ele não tá afim mesmo de discutir sobre a questão. Yeah. So does anybody have any questions about Andy's worldview perspective? Aí ele tá perguntando se alguém tem alguma pergunta aí sobre o conceito do Andy. Meio que é uma pergunta engraçada mesmo. Tipo, gente, vocês têm alguma pergunta sobre o que ele falou aqui da cosmovisão? Aqui, o pastor Paulo tá adorando. I don't think so. Okay. All right, so we're done with the history of secular and Christian worldview concepts. Então, a gente meio que terminou aqui, né, com os conceitos, tanto os conceitos meio que seculares e cristãos sobre essa questão da cosmovisão. And so I have an assignment for you now. E agora a gente tem uma tarefinha. Essa é a minha introdução. I want you all to come up with your own definition of worldview. Eu quero que todos come up. Okay, just repeat this. I want you to create your own definition of worldview. Thank you a lot. Eu vou querer que todo mundo agora crie o seu conceito de cosmovisão. Here's the definition that I've come up with to kind of help you think through some stuff. E aí ele espera até que essas questões aí que ele colocou, então todos esses conceitos vai ajudar vocês aí a dar um material para vocês trabalharem em cima disso. And so at my church, I teach teenagers. Ele fala que ele ensina na igreja aos adolescentes. I can't use big definitions like we have this whole time. Ele não pode usar essas definições tão inteligentes o tempo todo. And so I've provided an illustration and then 3 points for them to write down. Então ele meio que oferece uma ilustração e 3 pontos, acho que para os adolescentes. The illustration I use is that worldview is like a lens that you look through. A ilustração que ele usa é como se a cosmovisão fosse a lente que você enxerga para ver, que você usa para enxergar o mundo. It's helpful that I wear glasses. Então, quando a gente usa a lente, because then I can just point at these and go, hey, worldview is like this. I don't see the world without this. É tipo os óculos que ele está usando, né? Então, assim, ele não consegue ver o mundo
sem os óculos que ele coloca e enxerga. And so then I go into my 3 aspects. E agora, partindo disso, né, que essa lente ele vai para os 3 aspectos que ele costuma usar. Worldviews are a set of beliefs about life's biggest questions. A cosmovisão é como se fosse um conjunto aí um conjunto meio de perguntas sobre as grandes questões da vida. It's an orientation of the heart, É uma orientação para o coração. a set of loves that you commit everything to. É meio que vai ensinar que o amor, ele... let me try to explain this. Que o amor, ele meio que resulta, né, sobre as coisas, é meio que através do amor o resultado das coisas. And 3, it results in our actions. E o terceiro é que através disso vão resultar as nossas ações. All right, and so that's my definition for worldview, how I came up with it, and I made it to fit my context well. Então, é meio que a definição que ele usa aí de maneira mais simplificada, né? Essas grandes perguntas, né? Você vai usar a sua lente para enxergar as grandes perguntas, as questões do coração, e até chegar na meio que a terceira, que eu até esqueci já o que eu falei. All right, and so think about your context now and try to come up with a good definition for worldview for them. Então, vocês vão né, pegar o que vocês já aprenderam e o seu contexto, e vocês vão criar aí essa definição de cosmovisão. It's like they were supposed to create a cosmoview more in a big style or in a like a simple way for teenagers? No. So if they're going to, let's say that they go to teach worldview at their church, what definition of worldview are they going to give? Okay, they need to work on a worldview if they were supposed to teach at church. Yep. Got it. Assim, Pastor Paulo? Só a frase do segundo ponto aí. Tá, vou perguntar para ele agora, tá? É só ele estava me explicando aqui que ele deu esse exemplo, porque ele falou que não é sempre que vocês vão usar esses conceitos inteligentes, né? Assim, inteligente no sentido de coisas bem profundas. Então, é como se vocês fossem criar esse contexto aí de cosmovisão, trabalhar nisso, mas como se vocês fossem ensinar isso na igreja, tá? Então, de uma maneira um pouco mais leiga, talvez uma maneira mais simplificada. Vocês vão explicar para mim. Could you please, Tipper, repeat the second point of your concept just for Paulo Orlando Rai again? Right? Okay. It's an orientation of the heart. É uma orientação do coração. É uma orientation from the heart. É uma orientação do coração. And a set of loves that you commit everything to. And set the loves. Set of loves. Set of loves. Like the things that you love most, the things you most treasure in your heart. Okay, so set the loves of? That you commit everything to. Okay, that you commit everything. I was just trying to remember it. Ele está falando aqui que, na verdade, então é uma orientação do coração, e meio que através disso, através dessa questão do coração, que vai meio que organizar as coisas que você mais ama no mundo, onde é como você externa tudo. Então, é uma orientação do coração que, através dela, você vai commit everything, você vai realizar as suas coisas. Deu para entender, pastor? Eu acho que ficou bem ruim essa explicação. Que você vai meio que comprometer, empenhar e praticar as coisas. Então, a orientação do coração, e através dessa orientação do coração que você tem, de acordo com as coisas que você ama, né, com o seu coração, é através disso aí, dessa orientação do coração, que você vai realizar as coisas. Então, a cosmovisão nesse segundo ponto, essa orientação do coração que você usa para realizar as suas coisas. É como, por exemplo, sai do coração?
e chega quer dizer, vai pelo amor, portanto, vai basear no amor, sai do coração, desce para o amor, mais ou menos assim. Ah, okay. Yeah, sim, eu acho que Alberto was trying to say that the second concept is like it comes from your heart, is the direction from your And heart. it's going to be demonstrated through the love. Is it? I got it? So it's more It starts in heart and it comes down and it's going to be demonstrated through the love, is it? so the things that Come you again, believe, come again. yeah, so the things that you believe will eventually cause you to treasure certain things in your heart. And when you treasure certain things in your heart, you tend to act on them. Deu para entender, Pastor Alberto? É que a maneira como você, de acordo com a maneira como você meio que tem as coisas preciosas do coração, de acordo com o que você valoriza, é a maneira como você vai meio que realizar as coisas. Então, através da inclinação do seu coração. Por exemplo, se eu valorizo o dinheiro ou se eu valorizo a família, de acordo com as coisas que são preciosas para mim. É mais ou menos a mesma visão de James Sire, que está lá no livro texto. Robson is asking if the second point is like the definition of James. James quem? James Sire. James Sire, that is on the textbook. Oh yeah. No, I'm definitely pulling from James. Yeah, let's take a look at that definition real quick. Okay. James. Oh, just if you can, Chipper, please, could you write the 3 definitions on chat, like with point 1, 2, and 3? It can be in English, just for they have it. Well, I can do that, but I was going to refer us over to the textbook real quick and go over James Sire. Okay. So what is the surname? Sires. S-I-R-A. S-I-R-E. S-I-R-E. Sire. Isso, essa mesma cosmovisão, página 8 do livro texto. Yeah. Ele vai falar um pouquinho agora. Yeah, the definition in your textbook is very, very good. A definição que vocês têm aí no livro texto é muito boa, essa definição que o Robson comentou. Página 8 aí. Página 8. It's page 8. He was just saying the page here. Yeah. And so when you read James Sire in his actual works where he laid the definition out, he pulled very heavily from David Nagel. Então, quando vocês lerem o James Sire e vocês vão ver essa definição, vocês vão entender também um pouquinho sobre o que o James, deixa eu só voltar no nome aqui, o James estava falando. One of James's worldview books, he has 6 editions of. Esse livro aí tem do James, tem da visão do James, tem 6 edições. And he started out very similar to Ronald Nash, just being intellectual about it. E ele começa o livro aí com a visão bem parecida com a do Ronald Nash, uma visão intelectual. And then he read David Nagel's book and his entire perspective changed. Então, vai meio que por um caminho aí do David e vai dando uma mudança aí nessa perspectiva, nessa visão aí. And so his definition that's in your textbook is the union of his previous thinking and Nagel's influence. Então, a definição que ele tem vai meio que talvez misturando um pouco a definição do Ronald e do David. Mm-hmm. So you see in his definition, it starts out with the heart. Então, ele, na definição dele, essa aqui que o Robson falou, ele meio que começa a falar sobre essas questões do coração. And you see in it, you have
either a story or a set of the answers to the universal questions. Então, ele começa falando que meio que, a partir disso, a gente vai ter talvez uma história ou algumas respostas aí das questões do mundo, das questões da vida. And it manifests in our actions. E meio que um manifesto aí das ações, das nossas ações. Yeah, and so my definition definitely was greatly influenced by his definition. Então, a definição que ele falou aqui, principalmente para o Robson, realmente a definição dele é grandemente influenciada pela definição do James aí. Now, it's okay if you disagree with me and James Sire. Ele falou que também não tem problema se vocês discordarem dele ou do James Sire. Just be prepared to defend why you disagree. Mas estejam preparados para defender por que vocês discordam. I'm not going to go off on anybody. You're not going to play Grouch. Isso é uma brincadeira, tá? Então não tem problema aí, mas ó, tem que estar preparado aí para poder falar o porquê que vocês não discordam. Eu concordo com tudo. And so we can go ahead and break for lunch right now. And while you're at lunch, think about a definition of worldview you want to propose. And when we get back, we can discuss those. Então, o que vocês acham de a gente fazer meio que uma pausa aí para o almoço? E aí, depois disso, enquanto isso, vocês vão pensando, porque depois do almoço a gente vai fazer essa discussão aí sobre as visões de vocês a respeito da cosmovisão. All right. That's all I got for y'all for the moment. Ok, é bom parar agora para o almoço, né? Agora é 1h. Que hora nós voltamos? Okay, I think it's good to have some rice and beans right now. É 1h de intervalo. 1h de intervalo? Ok. Okay, so you volta às 14. A gente não consegue pensar do estômago vazio. Yeah. Certamente. Okay, he was talking that